E a planta que nós vamos falar hoje, vamos falar do noni. É uma planta que está ficando muito famosa, as pessoas têm falado muito sobre ela, desde a década de 80, de 90, nos Estados Unidos é uma moda muito grande, e essa fruta que é originária da Polinésia, das ilhas da Polinésia, e que é muito difundida no Oriente, também tem chegado ao Brasil e tem gerado muita polêmica sobre a atividade dela. O nome científico do noni é Morinda citrifolia e ela é uma planta, como eu disse, originária da Ásia, da Polinésia. E ela se adaptou muito bem em todas as regiões tropicais do mundo, em muitos lugares se produz. Principalmente na Austrália, Japão, Índia, se produz muito na Indonésia, se produz muito noni e ela tem uma tradição milenar de uso tradicional na medicina popular. Na Ásia, ela é utilizada no tratamento de dezenas de enfermidades, muitos problemas de saúde são popularmente tratados com noni. E aqui no Brasil também, como em todo o Ocidente, teve um grande boom, um grande desenvolvimento, aí, uma crescente do consumo de produtos à base de noni, principalmente o suco concentrado de noni, que se vendia muito como suplemento nutricional, como complemento nutricional, por suas propriedades medicinais. O grande chamariz do noni é o seu potencial anticancerígeno. As pessoas tratavam o noni como uma planta que pode realmente curar o câncer e vários tipos de câncer, e pode ser a cura para muitas outras doenças também. Nutricionalmente falando, o noni conta com excelentes quantidades de vitamina C. A fruta madura, ela tem mais ou menos 243 miligramas de vitamina C em 100 gramas de polpa. Assim, 100 gramas de noni, se você pegar 100 gramas de noni, ela tem 2,7 vezes mais vitamina C do que o recomendado para uma pessoa consumir num dia. Outro fator nutricional importante é a quantidade de potássio que ela tem. Ela tem uma quantidade de potássio comparável, por exemplo, ao suco de tomate e ao suco de laranja, que são grandes fornecedores de potássio também. O noni tem sido apontado como muito benéfico para diversos aspectos da saúde. Principalmente para tratar o câncer, como auxiliar no tratamento do câncer, essa é a maior fama dele, como um excelente tratamento para o câncer. Ainda, ele aumenta a produção no organismo de melatonina. E melatonina é o hormônio que facilita o sono, é o hormônio do sono, que faz a gente dormir bem, profundamente. Ele alivia dores crônicas, reduz a fadiga, problemas de disfunção sexual também, tem uma fama muito grande do uso do noni para esse tipo de problema. Para senilidade, ou seja, para o envelhecimento também, por conta da atividade antioxidante dele, e até mesmo para controlar hipertensão arterial. Se você decidir consumir noni, decidir fazer o tratamento com noni ou qualquer coisa parecida, primeiro, use com moderação. Não é para tomar uma jarra de noni por dia, mas é para tomar 1 ou 2 copos de suco de noni por dia. Não precisa extrapolar no consumo. Agora, falando sobre as pesquisas científicas com o noni. Os estudos demonstram que realmente o suco do noni, e veja bem, são muitos estudos, principalmente estudos de universidades japonesas. A maioria dos estudos que eu li eram de universidades japonesas, tem também estudos de outras partes do mundo, mas grande concentração do Japão. E desses estudos todos que eu pude ler sobre câncer, realmente o suco do fruto do noni tem uma atividade muito interessante no controle de vários tipos de câncer, como por exemplo carcinoma de pulmão, de mama, rim, fígado, traqueia, pele, vários tipos de câncer foram testados com excelentes resultados. A fruta também mostrou uma capacidade de potencializar os efeitos da quimioterapia convencional. Então, ou seja, se você faz quimioterapia, radioterapia, tomar o suco de noni ajuda o efeito da quimioterapia, ou seja, melhora o efeito da quimioterapia. Então, o noni pode ser utilizado também, tanto preventivamente com relação ao câncer, como para auxiliar o tratamento convencional do câncer com resultados muito bons. Alguns estudos mostram que realmente o noni tem uma capacidade preventiva contra o câncer e ainda auxilia, em muitos casos, iniciais de formação do câncer. Em cobaias, foi induzida a formação de câncer, né? Então foi introduzida neles células cancerígenas para que formasse um câncer nas cobaias. As taxas de redução, quando a cobaia tomava noni, foram surpreendentes. Por exemplo, em animais do sexo feminino, né, em fêmeas, o câncer de coração reduziu-se 30%, de fígado 42%, de pulmão 41% e nos rins 80%. Nos machos, os valores são maiores ainda. A redução do coração é 60%, do fígado 70%, dos pulmões 50% e nos rins 90%. De redução do desenvolvimento desse câncer. Ou seja, comparado com o grupo que não tomou noni, o grupo que foi tratado com a planta, o desenvolvimento desse câncer foi muito menor, foi significativamente menor. Ou seja, o noni tem realmente uma ação muito importante sobre o câncer.
Claro que a gente não está falando aqui que o noni é a cura do câncer, que você deve abandonar os tratamentos e usar somente noni. Não é isso. Então, assim, é legal tomar o noni, tem uma possibilidade muito interessante no noni, mas não é nada definitivo ainda. Vale a pena usar o noni? Sim, vale a pena usar o noni, mas sempre com a consciência de que é preciso continuar com os tratamentos convencionais até que esteja comprovado a ação do noni. Em outros exames com cobaias que foram feitos, o suco do noni aumentou em mais de 120% o tempo de vida das cobaias. Os animais que não foram tratados com câncer morreram muito mais rápido. No caso de câncer terminal, as cobaias viveram 50 dias a mais, o grupo que tinha tratamento com noni viveu 50 dias a mais do que aquele que não foi tratado. Num estudo feito em laboratório com células de câncer de pele, os extratos de noni foram capazes de controlar o desenvolvimento das células de maneira muito eficiente. Então, no caso de câncer de pele, também o desenvolvimento muito controlado das células cancerígenas. E uma das ações verificadas do noni sobre o desenvolvimento dos tumores é a inibição do surgimento de novos vasos capilares, o que reduz a alimentação de nutrientes e oxigênio para as células tumorais. O que quer dizer isso? A gente tem o câncer, é um aglomerado de células enlouquecidas ali formando o tumor. E vai formando um monte de vasos sanguíneos por cima dele para alimentar essas células com oxigênio e com nutrientes. O noni, ele faz o que? Ele evita que formem-se novos vasos sanguíneos, novos capilares em volta do tumor. E sem oxigênio e sem alimentação, a tendência das células cancerígenas é também morrer. Num outro estudo, estudando a relação do noni com o câncer de pulmão para fumantes, então as cobaias eram induzidas ao contato com a nicotina no seu tecido do pulmão, e com isso verificava-se a chance de desenvolver o câncer. Aqueles que tomavam noni tinham muito menos incidência de desenvolver o câncer do que aqueles que não tomaram noni. Então, para você que é fumante e não consegue abandonar o fumo, uma das alternativas para evitar que você desenvolva um câncer de pulmão é o consumo do noni. Aparentemente, os resultados demonstram uma ótima atividade do noni nesse sentido. Quanto ao fígado, foi testado o suco de noni a 10% diluído na água e oferecido para as cobaias. E reduziu sensivelmente as lesões causadas por tetracloreto de carbono, que é um produto químico que causa lesões no fígado. Então, quando você tem contato com essa substância, você ingere essa substância, o seu fígado tem lesões. E as cobaias que estavam consumindo noni não tiveram as mesmas lesões. Tiveram lesões muito mais leves ou nem tiveram as lesões. Ele tem uma atividade hepatoprotetora, protetora do fígado, no caso dessas lesões por medicamentos ou por produtos químicos. De verdade, as pesquisas que eu li, em todas elas se relatava baixíssima toxicidade. É feito depois dos exames, é verificado os tecidos do fígado, cérebro, pulmão, rins das cobaias para verificar se houve mutação, se houve degeneração, se houve algum problema. E nenhuma das pesquisas foi notado esse tipo de reação. Então, quer dizer, em todos os trabalhos que eu li, se relatava uma baixíssima toxicidade dos extratos de noni. O noni também tem uma atividade antioxidante muito interessante. A gente já falou sobre os antioxidantes. Eles combatem radicais livres, evitam envelhecimento, evitam câncer, evitam doenças inflamatórias, doenças crônicas, autoimunes. Os antioxidantes são fantásticos combatendo, então, os radicais livres. E a atividade, o potencial antioxidante do noni é muito alto. Tem uma atividade oxidante muito interessante combatendo os radicais livres. Tem a maior quantidade de princípios antioxidantes. E o seu princípio ativo tem uma capacidade de 2,8 vezes maior antioxidante do que a vitamina C, que é um dos melhores antioxidantes que a gente conhece comercialmente, hoje está disponível para a gente, é a vitamina C. E o noni age 2,8 vezes mais como antioxidante do que a própria vitamina C. Como anti-inflamatório, o suco do noni demonstrou uma excelente capacidade em reverter inflamações, com ação muito parecida ou igual com alguns medicamentos comerciais utilizados para esse fim. Então, a ação anti-inflamatória do noni também é muito interessante e muito relatada nas pesquisas. Em relação à sua capacidade analgésica e sedativa, um estudo demonstrou que o extrato de noni tem a capacidade depressora do sistema nervoso central. Ou seja, ela causa relaxamento e sedação. Isso foi testado com cobaias em laboratório. Demonstrou um potencial de redução da sensibilidade à dor, principalmente para quem fez cirurgia, para quem sofreu acidente, para quem todo esse tipo de dores, né, muito intensas. Na ordem de 80% ela reduziu as dores. 80%. E esse resultado é igual ao da morfina. Somente a morfina consegue reduzir a dor em 80%. E o noni tiveram esse resultado também. Num outro estudo, verificou que a ação do extrato de noni também, em casos de artrite,
Ele é muito eficiente, reduzindo as dores e as inflamações das artrites. Se você sofre de artrite reumatoide, artrose, vale a pena consumir o noni para reduzir as dores nas articulações. E a eficiência dele foi a mesma eficiência do tramadol, que é um forte analgésico. Se você já sofreu alguma cirurgia grave, alguma coisa pesada assim, provavelmente você talvez tenha tomado um tramal, né, que é o nome comercial do princípio ativo tramadol, que é muito forte em aliviar dores. Na diabetes, experimentalmente, né, em laboratório, suco fermentado foram muito eficientes em controlar os níveis glicêmicos. Então, sim, o noni tem uma capacidade de atuar no controle da diabetes. Como antibiótico, o noni também inibiu significativamente vários tipos de bactérias que causam problemas para os seres humanos. Inibiu até 95% o desenvolvimento do Mycobacterium tuberculosis, que é o causador da tuberculose. Reduziu 95% o desenvolvimento da bactéria causadora da tuberculose. Isso é uma ação antibiótica fantástica. O suco do noni demonstrou a capacidade antitrombótica muito relevante, ou seja, evita a trombose, a formação dos coágulos que entopem as artérias. Ainda tem um estudo dele que demonstra a sua atividade vasorrelaxante, ou seja, ela relaxa os vasos sanguíneos, amplia a passagem de sangue, facilita a passagem de sangue e com isso, obviamente, que ela controla a hipertensão arterial, que é uma indicação popular que também foi comprovada com relação ao noni. Ele também demonstrou capacidade de melhorar a circulação sanguínea na região cerebral. O que quer dizer isso? Ele reduz o estresse oxidativo do tecido cerebral, reduz a ação da acetilcolinesterase, que é uma enzima que inibe a acetilcolina, que é um neurotransmissor extremamente importante para a saúde do cérebro, para evitar o envelhecimento, Alzheimer e tudo mais, e ele evita que essa enzima atue. Então ela melhora questões cognitivas, melhora a memória, melhora a degeneração cerebral, melhora um monte de questões ligadas com o cérebro, melhorando também a irrigação cerebral. Então, se você tem uma pessoa idosa em casa que sofre de alguma doença degenerativa do cérebro, o consumo de noni pode ser extremamente eficaz para auxiliar esse tratamento. Uma outra pesquisa mostrou que o noni tem a capacidade no cérebro de aumentar as concentrações de dopamina e serotonina, que são dois neurotransmissores importantíssimos que causam sensação de felicidade, de satisfação, ajudam a parar com os vícios, ajudam a comer menos, causam saciedade, fazem a gente dormir melhor, reduzem dores. Então, consumindo o noni, as concentrações de serotonina e dopamina provavelmente aumentam no cérebro, o que melhora a condição geral da pessoa, inclusive a saúde cerebral. Mais um estudo com relação ao noni e o cérebro é com as isquemias cerebrais. Isquemia é quando para a circulação sanguínea numa pequena região do cérebro. Então, interrompe o fluxo sanguíneo e aquela região acaba tendo um colapso, ela acaba morrendo aquela região. Isso pode causar nas pessoas sequelas, como perda de movimento, perda da fala, perda da visão, e até em outros casos a pessoa pode ficar inválida por conta de uma isquemia cerebral. E o noni, os animais que tomaram o extrato de noni, que foram induzidos à isquemia cerebral também, não tiveram as mesmas sequelas do grupo que não tomou. Ou seja, foi muito mais atenuado o problema da isquemia cerebral com as cobaias que tomaram o extrato de noni. Noni demonstrou a capacidade excelente em acelerar o processo de recuperação dos tecidos. Então, no caso de queimadura, de cortes, de regeneração, de modo geral, tem uma ação fantástica como cicatrizador. E quanto nos casos de diabetes, a diabéticos que têm problema de cicatrização, usando o suco do noni, o processo de cicatrização melhorou muito, acelerou muito e melhorou muito a condição de vida dessas pessoas. Então, quem tem problema de cicatrização por conta da diabetes, o suco de noni pode ser um medicamento fantástico nesses casos. Por fim, no controle das úlceras gástricas, o extrato de noni reduziu em 50% a produção de sucos gástricos no estômago. Então, ácidos totais e tudo mais, reduziu muito no estômago, 50%, com o uso do suco de noni. Isso ajuda muito a controlar a gastrite, a evitar as úlceras e tudo mais. Foi bem interessante, tanto no estômago quanto no duodeno. Ainda foi muito eficiente para combater esofagite causada pelo refluxo. Então, os ácidos estomacais voltam pelo esôfago, por conta do refluxo, e queimam o esôfago. Queimando o esôfago causa uma inflamação chamada de esofagite. E por conta do uso do noni, esse refluxo foi contido, a esofagite foi contida e vários problemas, por exemplo, a função intestinal melhorou muito com o uso de noni também. Então, se você sofre de prisão de ventre, outra coisa que você pode tratar é com o extrato de noni.
Esse foi o Noni e com certeza tem muito mais coisa para falar sobre o Noni, mas esse foi uma pesquisa muito intensa, muito grande. Existe muita informação sobre o Noni. Em alguns anos a gente vai ter notícias muito importantes sobre o uso do Noni no controle do câncer. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra gente, dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você, que foi importante pra você ouvir essa informação. Se você tem alguém que pode se beneficiar do uso do Noni, passa essa informação pra essa pessoa, para ela também ter contato com essa informação, também poder se tornar autora da sua própria saúde. Compartilhe nas suas redes sociais, pelo WhatsApp.